Paz e graça a todos, a Igreja de Cristo Jesus que se encontra fora do curral espiritual. Porque Jesus falou em Mateus 16:18 que iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer. Mas em nenhum momento Jesus pegou algo material, físico e construiu um templo ou uma casa. A Igreja de Cristo ela é espiritual. Mateus 16:18. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que nós unidos com Cristo somos casas espirituais na morada de Deus. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz que nós somos como pedra espiritual, morada espiritual de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A palavra igreja significa eclésia, do original grego, significa chamados para fora, fora do sistema religioso. É um curral espiritual que prende o homem. Aonde está escrito isso? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 e 4. Jesus diz que ele é o bom pastor, ele vem, abre a porta e chama as ovelhas para fora e as ovelhas seguem a voz dele. Leia Evangelho de João 10 completo, veja quem é o mercenário, quem faz a obra de Deus. Veja quem é o mercenário. E no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13, diz: assim como Jesus morreu fora do arraial do acampamento da cidade de Israel, nós devemos sair também a ele, sair fora, conforme está escrito Hebreus capítulo 13, versículo 12, versículo 13. Devemos sair e levar a desonra para fora, eclésia, chamados para fora. A igreja se reunia nas casas, pessoas. O Saulo de Tarso, ele perseguia as pessoas nas casas, leia Atos 8. E Saulo, em cartas em mão, perseguia as igrejas em casa. Igreja, pessoas chamadas para fora, ele perseguia de casa em casa. A primeira manifestação do Espírito Santo, as pessoas estavam aonde? Em uma casa, Atos 2. Aonde a igreja se reúne? Nas casas. Romanos capítulo 16, versículo 5 e 23. Filemão capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 16, 19, Atos dos Apóstolos do 20 até o 35, e o apóstolo Paulo morava em uma casa e pagava aluguel, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30 e 31. A igreja são pessoas, eclésia. O apóstolo Paulo condena quem faz divisão no corpo de Cristo, denominação: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, sou de Cristo, eu sou mundial, eu sou universal. O apóstolo Paulo fala assim: quem foi que dividiu Cristo? Quem mandou dividir? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É pecado dividir o corpo de Cristo. Leia o livro do apóstolo Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Leia o capítulo 1, é só um capítulo. Ele diz que quem faz divisão no corpo de Cristo não serve a Cristo e não tem o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2, diz que esses falsos pastores iriam fazer de vocês comércio, negócio, puro comércio. 2 Pedro capítulo 2, leia na sua Bíblia. E muitos dirão: mas a Bíblia diz que alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Sim, de fato, Salmo 122. Ele diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor fica em Jerusalém, em uma cidade muito murada e fortificada. Ficava em Jerusalém no Antigo Testamento. Mas no Evangelho de João capítulo 4, versículo 21 a 25, Jesus diz que a hora vem, a hora é, que não é nem em Jerusalém nem no monte, mas em espírito e em verdade que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E a palavra de Deus diz, Jesus falou, corrigiu os líderes religiosos. Ele falou: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão se libertar. Leia Evangelho de João, capítulo 8, do 22 ao 36. Jesus diz que os líderes estavam presos na religião. Leia isso, que o Espírito Santo de Deus te conduza, conforme está escrito em 1 João, capítulo 2, do versículo 25 ao 27. Diz que o Espírito Santo é que ia ensinar. Cuidado com os falsos pastores. Mateus 7, do 15 ao 23. Que a paz de Cristo seja convosco.